Como é que é, pessoal? Vou-vos dar aqui um update do nosso projetinho que é este Mazda 3 que estamos a fazer. No último vídeo nós vos deixamos aqui com um TPC de decidirem qual é que é a cor que nós viemos pintar aqui o Engine Bay. Recolhemos várias opiniões e houve duas que ficaram muito ali empatadas, mas nós já decidimos qual é que é a cor que nós vamos pintar o Engine Bay. O motor já está fora, como vocês podem ver, não tem absolutamente nada, o motor está aqui e hoje, como o motor está fora, decidimos, além de fazer aqui algumas verificações, algum diagnóstico de algumas coisinhas extra que não deu para ver com o motor no lugar, decidimos também trocar o óleo do nosso motor e eu decidi criar-vos aqui um momento gap. Aqui vais pôr um. Ok. E todos nós, em algum momento da nossa vida, se não o viste, és tu essa pessoa, sempre olha para o óleo e diz: esse óleo está muito escuro, está na hora de trocar. Mas será que isso é mesmo verdade? Será que isso conta a história toda? Eu vou-vos dizer que não. Um óleo escuro não significa que o óleo está gasto ou tenha que trocar, pelo menos não sozinho. Eu vou-vos dar aqui alguns motivos pelos quais isso não é verdade. Um óleo de qualidade, além de ter a tarefa lubrificante que todos vocês já conhecem, que é de lubrificar os componentes, estar ali entre dois componentes metálicos para garantir que o desgaste seja reduzido, não haja fricção direta, e também tem uma outra funcionalidade importante: os óleos são responsáveis também por arrefecer o motor. Se calhar muita gente não saiba disso, mas os óleos lubrificantes lubrificam e também arrefecem o motor. Mas há uma terceira funcionalidade muito importante dos óleos, e isso é o que principalmente difere os óleos sintéticos dos óleos minerais. Os óleos sintéticos são, na minha opinião, muito melhores, muito superiores por causa dessa funcionalidade. É que os óleos têm propriedades detergentes, exatamente como vocês conhecem. E para que servem essas propriedades detergentes? Dentro do motor acontece uma coisa que todo mundo conhece, que é a combustão. E a combustão tem uma particularidade: dependendo bastante também do tipo de combustível que tu usas, a combustão deixa resíduos. Muita gente já viu nos motores aquela borra escura que parece ali uma pasta, uma coisa estranha. O que acontece muitas vezes é que a combustão, ela é feita dentro do cilindro, a mistura ar-combustível, aqueles fumos, aqueles gases são expelidos, mas há sempre desperdício, há sempre um resíduo, tanto da combustão como de combustível não queimado. E, consequentemente, obviamente, esse combustível não queimado, esses resíduos, são todos eles escorridos para o cárter. E o cárter é basicamente o tanque de óleo do vosso carro, onde o óleo fica armazenado. E, consequentemente, o que nós vamos ter é uma contaminação. E qual é que é o trabalho de um bom óleo lubrificante neste processo? E um bom óleo é responsável primeiro por separar as propriedades lubrificantes do óleo das sujidades ou da sujidade que ele captou durante a sua circulação no motor. Lembra-se de uma coisa: o motor funciona de forma suja, a combustão vai gerar sempre sujidade, e essa sujidade é captada pelo óleo e é armazenada no próprio óleo, sem comprometer as capacidades de lubrificação desse óleo. E vocês ficam a pensar: mas nem todos os óleos saem assim escuros quando eu faço uma revisão. Das duas, uma: ou a tua combustão não está acontecendo muito bem, o que é bastante raro, ou o teu óleo não tem a capacidade de limpar o teu motor. E se essa sujidade que torna o óleo escuro não está no óleo, adivinha onde é que ele está? Está dentro do vosso motor, onde ele não devia estar. Então, um bom óleo tem que ficar escuro, sim, porque ele vai limpando o vosso motor à medida que ele circula pelo motor. E vou-vos dar aqui uma dica: alguns combustíveis tornam o óleo mais escuro que outros, já devem ter visto, por exemplo, motores a diesel, motores a gasolina. Mas, por exemplo, para quem está um pouquinho no mundo das corridas, um carro que funciona a etanol, que é que nem o nosso carro de corridas, normalmente o óleo não fica tão escuro, porque o etanol não tem tantas propriedades que criam essa fuligem residual, essa sujidade. Então tende a ficar mais claro, inclusive, porque o etanol tem muitas propriedades úmidas, ela gera bastante umidade, condensação e água, então torna o óleo um pouquinho mais claro. E um truque que eu vou vos dar para vocês verificarem se realmente está na hora de trocar o vosso óleo, não é só pela cor, sintam o cheiro do vosso óleo. Se vocês tiram a vareta e o óleo cheira bastante a combustível, significa muito provavelmente que este óleo já está bastante contaminado com a fuligem, e o processo todo de combustão deixou bastantes resíduos que contaminaram o óleo. Mas, em primeiro lugar, os fabricantes de óleo
e de motores definem qual é que é a periodicidade de troca de óleo de duas formas, principalmente em carros. A primeira é quilometragem. Respeitem a quilometragem que os vossos fabricantes de lubrificantes dão. E o segundo é o tempo. E eu vou dar aqui um detalhe. Os óleos da Galp têm um período de troca de óleo bastante longo, chegando até a 20 mil km entre trocas. Exatamente, isso também mostra a qualidade de um óleo. Há óleos que vocês têm que trocar de pouco em pouco tempo porque eles perdem propriedades muito mais rápido, eles têm menos capacidade de separar essa fuligem do óleo, da propriedade lubrificante, e outros óleos têm propriedades muito melhores, têm aditivos muito melhores que fazem com que o óleo suporte muito mais fuligem, muito mais contaminação antes de perder as suas propriedades e capacidades de lubrificação. Para quem não sabe desse lado, por exemplo, carros com DPF levam óleos específicos para carros com DPF, exatamente porque este óleo tem que ser capaz de suportar muito mais contaminação por diesel. E é aí onde entram óleos de qualidade. E a Galp, por exemplo, tem ciclos de troca em alguns dos lubrificantes de até 20 mil km, que isso permite com que tu tenhas também bastante economia na troca de óleos. E para quem não sabe, vocês podem comprar óleos da Galp em qualquer bombas de combustível Galp, na loja de conveniências. Enquanto vocês ficam aí a procurar a vossa bomba de combustível Galp mais próxima, eu vou pegar no meu óleo e vou meter no motor. Valeu! Tá aqui, todo ele consegue apanhar desse aqui. B-roll. Okay. Yeah. Yeah. Shall we? Yeah. Okay, yeah. I was like,